Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1. Nós estamos chegando ao final desse capítulo, depois de algumas semanas, em que temos feito a apresentação dessas verdades e doutrinas e lições que encontramos neste capítulo. 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler do verso 22 ao versículo 25. 1 Pedro 1, verso 22, diz assim: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor, porque um dia também nós ouvimos esta palavra e nela cremos. Agradecemos ao Deus, porque nós temos a Tua palavra que nos ensina grandes e preciosas verdades, lições para as nossas vidas. Pedimos ao Senhor por essa noite, nos ajude, nos abençoe, nos dê entendimento, nos dê atenção e também interesse em aprender da Tua palavra. Pedimos, Teu Deus, em nome de Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos, hoje nós queremos falar sobre o valor da palavra de Deus. O valor da palavra de Deus. De fato, no texto de hoje, as Escrituras são chamadas de a verdade. Você pode observar no verso 22. Também a palavra de Deus, no verso 23. Depois, no verso 24, você vai encontrar ali, aliás, verso 25, melhor dizendo, a palavra do Senhor. E também no final do verso 25 tem a palavra. É interessante que em tão poucos versículos, a própria palavra de Deus é apresentada de diversas maneiras, o que mostra, portanto, a sua origem, também o seu valor e a sua grande importância na vida cristã, na revelação de Deus e em tudo mais. Sendo assim, e por esses textos e tantos outros nas Escrituras, nós podemos dizer que a Bíblia Sagrada não é apenas um livro como outro qualquer, mas sim o registro fiel e confiável da revelação de Deus, o único livro divinamente inspirado e entregue ao seu povo. Por isso esse livro é tão importante. Por isso o apóstolo Pedro faz tantas referências, inclusive ao Velho Testamento, como nós dissemos na primeira mensagem, em que nós vimos uma introdução geral aqui dessa epístola. Quantas vezes o apóstolo faz uma referência direta ou apenas algumas menções rápidas, algumas referências rápidas, às vezes usando alguns termos que nós já conhecemos a partir do Velho Testamento. Mas por que é a nossa pergunta? Por que a palavra de Deus é tão valiosa? Por que ela é apresentada assim? E o que justifica esse valor da palavra de Deus? O seu valor incomparável. Esse mesmo texto, acredito eu, irmãos, vai nos dar alguns bons motivos que provam o valor da palavra de Deus, como nós inclusive já acabamos de ler. Mas eu quero destacar a partir do verso 22, o primeiro grande valor e que mostra, portanto, aí esse motivo da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus purifica a nossa alma. Nós temos aí no verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. E qual é essa verdade? É a própria palavra de Deus, como nós já vimos aí nos outros versículos. É evidente que também nós não vamos desconsiderar o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, né?
o caminho, a verdade e a vida. Mas quando nós consideramos esse texto como um todo, é evidente que está direcionando a própria palavra do Senhor. E uma coisa interessante também, que conforme o apóstolo, foi através da verdade divina que a nossa alma foi purificada. E nós temos aqui um tempo, no grego do Novo Testamento, que nós chamamos de um tempo perfeito, que fala de uma coisa que aconteceu e os resultados permanecem. Então, não apenas as nossas almas um dia foram purificadas, mas aos olhos de Deus as nossas almas continuam puras, para não dizer em outras palavras, salvas. Então nós, diante da palavra de Deus e diante do próprio Deus, o Deus santo, justo e reto, as nossas almas foram purificadas e permanecem purificadas na presença do Senhor. Naquele dia em que nós cremos no Senhor, quando nós obedecemos de coração ao Senhor, as nossas almas então foram purificadas para sempre. Ou seja, todos os nossos pecados foram lavados, foram deixados para trás, foram purificados, todos eles. Coisa que nada neste mundo nem ninguém pode fazer, mas o Senhor fez. Um dia Ele nos purificou. Nós podemos pensar talvez em algumas pessoas que viveram uma vida tão errada, tão abominável na presença de Deus, e algumas pessoas até dizem assim: olha, para esse não tem salvação. E às vezes a própria pessoa diz isso: Deus não vai me perdoar. Mas Deus faz isso. Ele purifica, Ele lava, Ele resolve de uma vez por todas todos os nossos pecados. Tudo isso mostra então, irmãos, que as Escrituras têm o poder de santificar e purificar a nossa vida. Nós certamente podemos lembrar de João 17:17. Lembra daquele versículo? Em que Cristo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E é exatamente essa verdade que purifica e nos santifica na presença de Deus. Ainda há pouco também, nós estivemos lendo e ouvindo a leitura do Salmo 119. O verso 9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta está logo abaixo: observando-o segundo a tua palavra. Ou seja, observando o seu caminho segundo a sua palavra. De que maneira poderá o jovem guardar puro, ou ter o seu caminho puro? Observando o seu caminho, a sua vida, o seu modo de viver, segundo a tua palavra. E no verso 11 o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Certamente, pela palavra de Deus, Deus nos purificou, nos salvou, mas também, pela sua palavra, dia após dia, Ele nos santifica e nos purifica. Alguém já disse no passado uma frase muito interessante, que era mais ou menos o seguinte, referindo-se à Bíblia, ao livro: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Irmãos, vai ser uma coisa ou outra. Ou este livro, a palavra de Deus, vai nos afastar do pecado, vai nos manter distante, ou, se nós deixarmos o pecado agir nas nossas vidas e dominar as nossas vidas, o pecado então vai nos afastar deste livro, vai nos afastar da comunhão com Deus, vai nos afastar das coisas espirituais. Ou vai ser uma coisa, ou vai ser outra. Não é possível as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso, quando nós olhamos esse nosso texto de 1 Pedro, que fala sobre a purificação através da verdade de Deus, nós precisamos sempre lembrar desses fatos. Por isso também, e exatamente porque um dia as nossas almas foram purificadas, esse mesmo Deus, através da palavra que nos purifica,
também nos instrui a vivermos uma vida de comunhão uns com os outros. Todos que já foram purificados e perdoados têm o dever de amar uns aos outros. Os irmãos viram aí no verso 22 que diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Como é importante observarmos isso. O mesmo Deus que nos purifica, a mesma palavra que nos purifica, também nos instrui que uma vez que já fomos purificados, uma vez que somos povo de Deus, então nós precisamos mostrar amor uns para com os outros. Na primeira epístola do apóstolo João, portanto, só um pouquinho adiante aí de onde nós estamos, no texto de 1 Pedro, 1 João capítulo 4, verso 19, observe essas palavras, 1 Pedro 4, 19 até 21. Observe como essas coisas são tratadas e como há uma ligação, uma conexão entre essa verdade e a outra verdade. 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Interessante isso, né? Uma Bíblia clara. Aqueles que já foram purificados, já tiveram um encontro com a verdade de Deus, a palavra de Deus, já entregaram suas vidas ao Senhor, já são crentes em Cristo, são da parte da família de Deus. Aqui também nos diz, amem uns aos outros ardentemente. E o nosso texto de 1 João é bem claro, que o mesmo Deus a quem nós servimos e que colocou dentro de nós o Espírito Santo, nos deu também o amor do próprio Pai em nós. Ele espera que nós também amemos uns aos outros. É a sua vontade. De tal maneira que, como diz esse texto de 1 João, alguém disser assim, olha, eu amo a Deus, mas odeio o irmão. O apóstolo João diz, isso não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Às vezes nós vamos encontrar pessoas que se dizem cristãs, mas que odeiam outros crentes. Odeiam. Até algumas não apenas mostram isso com a sua vida, mas elas dizem com todas as palavras. Não pode. O apóstolo João disse, isso não é possível. Então nós temos que sempre entender isso. Nós não podemos odiar outro cristão. Talvez nós não vamos concordar com a sua maneira de viver, a sua maneira de ser, não vamos concordar com o seu andar, que às vezes não é muito bom, mas odiar nós não podemos fazer. De fato, irmãos, o que a Bíblia nos ensina sobre odiar é basicamente odiar o pecado. Mas odiar pessoas, não. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Que nós podemos odiar pessoas. Nem os nossos inimigos não devemos odiá-los. A Bíblia diz que nós devemos amá-los e orar por eles. Mas o pecado, sim, nós temos que odiar. Então, quando um cristão, ou alguém que se diz cristão, simplesmente diz que ama a Deus, mas odeia as pessoas, odeia os outros irmãos, é bom rever realmente a sua fé, se tem fé verdadeira. Ou aquela situação de a pessoa achar que é um crente, mas não perdoa a outra pessoa. Não perdoa, e alguns dizem, eu não perdoo, eu não vou perdoar. Isso é totalmente estranho às Escrituras, é totalmente contrário à vontade de Deus. Então, a mesma pessoa que teve um encontro com a verdade, foi salvo pela verdade de Deus, deve se submeter também a esse preceito, a essa ordem ou dever, como nós temos aqui em 1 Pedro 1,22. Amai-vos
de coração uns aos outros ardentemente. Nós não podemos ser fingidos ou hipócritas em nosso amor fraternal. O nosso texto é bem claro, não é? Mas amar de coração uns aos outros ardentemente. Isso significa, em outras palavras, sendo intensos em nosso amor uns para com os outros, sendo fervorosos e sinceros, bem sinceros em nosso amor para com os demais irmãos. Mas será que nós somos assim mesmo? Ou nós falamos de amor, mas não mostramos amor na hora que precisa? Porque eu sei, irmãos, é muito fácil, tanto eu quanto você, outro pregador, um professor, nós, de maneira geral, nós íamos para uma sala de aula, vimos aqui para o púlpito e nós dizemos essas coisas bonitas, não é? Que a Bíblia diz. Mas na hora de mostrarmos isso, onde está esse amor verdadeiro? O nosso amor não pode ser fingido, hipócrita. Tem que ser verdadeiro, tem que ser real. Uma certa vez eu estava lendo alguma coisa sobre aquele homem lá na Índia, o Mahatma Gandhi, acho que os irmãos já devem ter ouvido falar sobre ele. Ele disse assim: as doutrinas do cristianismo são muito bonitas, o problema são os cristãos. E ele diz: eu não posso ser cristão exatamente porque os cristãos que têm uma doutrina tão bonita não vivem essas verdades. Irmãos, isso é muito perigoso. Recentemente, conversando com alguém, aliás, me correspondendo, vamos dizer assim, com uma outra pessoa, aquela pessoa disse isso num e-mail, inclusive, que ele disse assim: eu aprendi a odiar os crentes. E ele menciona uma determinada situação. Ele menciona que teve contato com alguém, assim, e teve uma certa situação em que ele teve problemas com determinada pessoa, um problema muito sério, e essa pessoa se dizendo cristã. Você imagina uma coisa dessas? É uma pena. Agora, há um erro muito grave nisso também, não é? Não é porque uma pessoa teve um problema com outro cristão que todos os cristãos são iguais. Nós podemos fazer assim? Nós não podemos fazer. Não podemos mesmo, nós não podemos generalizar as coisas, não é? É um grande erro da nossa parte. Aliás, é injusto da nossa parte fazermos isso. Não é porque um irmão de determinada igreja agiu errado comigo que todos estão errados. Então eu vou tratar todos como errados. Não. Existem bons cristãos no meio evangélico. Bons cristãos. Pessoas dedicadas, pessoas comprometidas com Deus, pessoas fiéis, pessoas amorosas. Pessoas que realmente levam Deus a sério. Mas também existem muitos crentes, cristãos, que parece que não estão seguindo a Cristo. Aliás, a sua vida mostra que não estão seguindo a Cristo, não estão andando com o Senhor, e fazem tudo errado, e desonram o nome de cristão, desonram o Evangelho, são na verdade uma vergonha para o cristianismo, e isso existe em todo lugar. Que nenhum de nós seja uma dessas pessoas, não é, irmãos? Nenhum de nós. O valor da palavra de Deus purifica a nossa alma. No verso 23, nós temos um outro motivo aí que prova o valor da palavra de Deus. A palavra de Deus produz vida espiritual. Verso 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Produz vida espiritual. Conforme diz o apóstolo Pedro, é também mediante a palavra de Deus que fomos regenerados. 1 Pedro 1, 23, pois fostes regenerados.
Nós já vimos sobre regeneração, já tratamos sobre este assunto quando nós olhamos lá o versículo 3, não é? Que diz que Deus nos regenerou. É pela palavra de Deus que nós somos regenerados. Ou seja, é através da palavra de Deus que nós nascemos espiritualmente. Nós recebemos uma nova vida. Nós recebemos uma nova natureza, a natureza divina que vem da parte de Deus. Como já destacamos no verso 3, ele diz, segundo a sua muita misericórdia, Deus e nosso Pai nos regenerou. É uma ação de Deus. Não somos nós que nascemos por vontade própria. É Deus que age. Agora, também nós entendemos que o ser humano precisa dar uma resposta. Senhor, eu quero. Eu aceito. Eu me humilho na tua presença. Eu te busco. Eu quero que o Senhor salve a minha alma. Também, olha em Tiago 1,18. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ele nos gerou pela palavra da verdade. É a palavra de Deus que é a verdade, que é usada por Deus para que nós possamos ter vida espiritual. Não é possível alguém ter uma vida espiritual com Deus a parte da palavra de Deus. Fostes regenerados, diz o texto. É um perfeito passivo. Um perfeito. Algo que aconteceu e os resultados permanecem. Ou seja, outro realizou a ação. Deus mesmo, através da palavra. E os resultados permanecem. Ou seja, quem nasceu de Deus continua sendo filho de Deus. Não é possível nascer de Deus, receber vida espiritual, ser filho de Deus hoje e depois de algum tempo não ser mais. Quem é, permanece. Não é possível fazer diferente. E é isso que nos diz esse texto quando nós consideramos esses fatos. Por ser uma semente incorruptível, que não se corrompe nem perece, a palavra da vida eterna e imortal, diferente inclusive da vida mortal e passageira que nós recebemos quando nascemos fisicamente. Verso 23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O nosso nascimento físico, nós sabemos, um dia vai chegar ao fim, não é? O nosso nascimento espiritual, ou seja, aquele que já nasceu espiritualmente, por causa da palavra de Deus e da própria ação de Deus na sua vida, é eterno. Portanto, apenas a palavra de Deus pode produzir vida espiritual no coração do pecador. Se essa pessoa receber exatamente essa verdade com fé pessoal no seu coração, aí sim a pessoa passa a ter vida espiritual. Mas não é possível ter vida espiritual diferente disso. O terceiro motivo que prova que a palavra de Deus tem valor e mostra o valor dela, versos 24 e 25, a palavra de Deus permanece para sempre. Versículo 24 e 25 diz assim: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Porém, a palavra do Senhor, permanece eternamente. Isso significa então que seu conteúdo, a sua ação e seus efeitos transcendem a história humana e sobrevivem ao tempo. A palavra de Deus sobrevive ao tempo. De fato, quando nós pensamos na própria palavra escrita, a Bíblia começou a ser escrita
cerca de 1500 anos antes de Cristo. E essa mesma verdade que foi escrita permanece sendo a verdade de Deus para sempre. Não importam as nações, não importam as histórias, as experiências humanas, a palavra de Deus sobrevive. E isso de forma inalterável, sempre cumprindo os propósitos divinos. Por isso que aqui diz de forma bem clara que a palavra do Senhor permanece, ela vive e permanece. Mesmo que toda a carne, ou seja, a raça humana, a humanidade, com a sua glória, pereçam e morra como a erva, a palavra de Deus jamais perecerá, pois ela é permanente, é duradoura, é eterna. No verso 24 fala sobre a carne, toda a carne, está falando toda a raça humana, a humanidade. Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória, ou seja, a glória da erva, ou até mesmo da carne humana, né, do ser humano, da raça humana, diz que tudo perece. Fala sobre a flor que nasce, talvez dure algumas horas ou alguns dias, e murcha, cai, vai embora, perece. Mas a palavra do Senhor não é assim, diz o verso 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Não está sujeita a perecer, não está sujeita a ser alterada. Porque é a palavra de Deus. E porque ela vive, como diz no verso 23, lá no finalzinho. E porque ela permanece eternamente, como diz no verso 25. Porque ela é a palavra inspirada e verdadeira do Deus fiel e eterno. Nós podemos aqui, irmãos, chamar a atenção para o que Cristo falou em Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Você lembra disso? O Senhor está falando ali no sermão, que é chamado do sermão profético, no capítulo 24, e depois no capítulo 25, ele está apresentando várias profecias sobre os tempos finais, sobre a sua vinda, sobre uma série de coisas. E ele diz que não importa o que aconteça, a palavra que ele havia falado se cumpriria exatamente. Por isso ele disse: passará o céu e a terra, tudo passa. Porém, disse ele, as minhas palavras não passarão, elas serão cumpridas exatamente como proclamadas, porque são palavras fiéis do Deus fiel, do Deus verdadeiro. Então nós podemos confiar. Há um outro texto também, no Velho Testamento, no Salmo 119, no versículo 89, que diz o seguinte: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A corrigida diz assim: para sempre, ó Senhor, permanece a tua palavra no céu. Para sempre. O que Deus falou permanece. Não está sujeito, como já vimos ali em 1 Pedro capítulo 1, não está sujeito a perecer como a erva, ou até como o ser humano, a perecer, mas permanece eternamente. Os tempos passam, os tempos mudam, mas a palavra de Deus não será alterada. O que Deus disse está dito. A verdade dele, dita no passado, para as pessoas do passado, continua sendo a palavra dele para os nossos dias. Às vezes pessoas fazem referência à Bíblia, ou até algumas questões da Bíblia. Eu sei que as coisas precisam ser interpretadas devidamente, não é? Mas há certas coisas que são deixadas de lado, como se nós estamos no século 21. Estando no século 21, essas coisas já passaram. De vez em quando, inclusive, nós ouvimos algumas pessoas dizendo: olha, a Bíblia tem que ser atualizada, tem que ser revisada. Recentemente, inclusive,
aconteceu isso, em que pessoas simplesmente estão rejeitando o que a Bíblia diz. Olha, nós estamos no século 21, há certas questões em nossos dias que, tudo bem, para aquela época fazia sentido, mas agora o homem é moderno, o homem já evoluiu, há certas coisas que têm acontecido e nós não podemos mais tratar dessas questões, temos que deixar de lado. Não, a Bíblia diz, e Pedro diz, a palavra do Senhor permanece eternamente. Não mudou. É uma coisa importante, irmãos, nós entendermos isso. As Sagradas Escrituras nunca envelhecem, nem perdem o seu valor. As suas verdades são sempre atuais. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Que as Escrituras nunca envelhecem. Qual livro poderia ter sido escrito, ou começado a ser escrito, há 3.500 anos atrás? Hoje alguém olha e vamos descartar, não é? Mas não é o caso da Bíblia. Algum tempo atrás eu estava lendo um determinado livro que tratava de determinado assunto, e o escritor mencionava uma coisa que eu achei muito interessante, falando sobre ciência. Que muitas questões de ciência do passado, vamos dizer, 300 anos atrás, são simplesmente descartadas. Não quer dizer tudo, tá? Mas muitas questões foram simplesmente descartadas. Porque, vamos dizer, 200, 300 anos atrás faziam sentido, aparentemente explicavam certas coisas. Mas com o passar dos anos, os cientistas foram abandonando aquelas teorias e até aquelas conclusões que depois foram consideradas erradas. Então, é por isso que os livros precisam ser constantemente revisados. Constantemente. Quando eu estava pastoreando lá no interior do Amazonas, a cada 4 anos nós precisávamos trocar os livros que eram usados naquela escola cristã. Os escritores precisam revisar por causa das mudanças que acontecem. E não só a questão de ortografia, mas até questões mesmo de descobertas, de ciência e de outras coisas mais, que muitas vezes foram ditas de uma forma e se acreditava, mas com o passar dos anos se descobriu que a coisa não era exatamente assim, ou realmente havia erros, conclusões erradas, e as coisas foram mudadas. A Bíblia, entretanto, não muda. Como eu disse há pouco, as Sagradas Escrituras nunca envelhecem, nem perdem o seu valor. As suas verdades são sempre atuais. De tal maneira que, quando nós lemos as Escrituras, ela sempre vai falar conosco e ela sempre vai trazer conforto e consolo, porque são a própria palavra de Deus. São as palavras do Senhor. Por isso, como nós já destacamos nesse texto, que a palavra de Deus é chamada de palavra do Senhor, a verdade. E sendo palavra de Deus e sendo a verdade, então não sofre alteração, não muda. E em quarto e último lugar, o quarto motivo, irmãos, que prova aí a palavra de Deus, o seu valor, é que a palavra de Deus proclama as boas novas. No finalzinho do versículo 25, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Foi esta palavra que um dia nós ouvimos, de alguma forma. Foi esta palavra que foi usada para despertar em nós um desejo por Deus e nos fazer ver que nós éramos pecadores perdidos e precisávamos nos aproximar de Deus, precisávamos da sua salvação. Essa é a palavra evangelizada. Visto que foi a palavra de Deus que nos transmitiu vida espiritual quando fomos evangelizados, então ela também precisa ser anunciada ou proclamada. Aqui é usado o termo evangelizada, né? que traz esse sentido. Senão,
Os pecadores não se converterão, nem serão salvos. Essa mesma palavra que nos deu vida é a mesma palavra que vai dar vida a alguém que ainda não creu em Jesus como seu Salvador. Mas no momento em que crê, no momento em que recebeu o Senhor Jesus Cristo e a salvação, terá vida espiritual, terá uma nova natureza, terá o perdão dos seus pecados, terá um relacionamento diferente com o Deus verdadeiro. Então não são as nossas palavras que vão fazer com que alguém se converta, mas é a palavra de Deus. Inclusive, eu lembro uma certa vez, lendo uma determinada história, que um evangelista, conversando com um outro homem, não era convertido, e aquele homem dizia alguma coisa, e aquele evangelista sempre citava Hebreus 9:27, e aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto o juízo. E aquele homem, então, argumentava e dizia uma série de coisas, e o evangelista só repetia, e aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto o juízo. E cada vez que aquele outro homem declarava alguma coisa, aquele evangelista repetia a mesma coisa. E aquele homem então foi embora, mas ele foi pensando naquelas palavras: aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disto o juízo. Como está escrito lá em Hebreus 9:27, não é? Essa palavra que vai trabalhar em nosso coração e na nossa mente para realizar uma obra, a obra de Deus em nossas vidas. Um dia nós cremos nesta palavra, pregada, anunciada, proclamada, transmitida de alguma forma. É lendo ou ouvindo as Escrituras, pregadas ou ensinadas, que o pecador, com o auxílio do Espírito Santo, é convertido e passa a crer em Jesus na mensagem da salvação. Passa a crer em Jesus e na mensagem de salvação. Nós temos orado aqui nas quartas-feiras à noite pelo pastor Gervaldo, missionário Gervaldo Rodrigues. Ele tem trabalhado por muitos anos em Roraima, principalmente entre os indígenas. E é interessante ouvindo um pouco a história dele. Eu já tive a oportunidade de ouvir. Ele mencionava que trabalhava em determinado lugar, não sei exatamente em qual cidade, mas ele estava trabalhando, ele cuidava de um determinado local e ele ficava numa guarita, e de vez em quando ele saía daquela guarita, e um certo dia ele saiu e simplesmente na calçada ele viu um pouco de papel embolado, amassado, jogado no chão, e ele não tinha muita coisa que fazer, a não ser ficar olhando, não é? E ele pegou aquele papel amassado, abriu e começou a ler. Era um folheto evangelístico, falando de Jesus. E ele leu, aquela palavra tocou no seu coração, e ele voltou para a guarita, se ajoelhou e recebeu Jesus como seu Salvador. Anos depois, ele entrou numa missão, e por muitos anos ele tem servido ao Senhor lá em Roraima. Irmãos, é a palavra de Deus que faz isso nas nossas vidas. Por isso nós temos que pregar e anunciar essa mesma palavra que, como diz aqui Pedro, nos foi evangelizada, entregue, anunciada, proclamada, transmitida. É o que nós também devemos fazer, entregar para as pessoas. Nós temos folhetos ali. Existem missionários que gostam de entregar Bíblias. E recentemente eu tenho recebido várias informações do missionário Josafá, que está trabalhando no interior de São Paulo. E uma coisa que ele tem feito por muitos anos é entregar Bíblias. Também existe um grupo de homens que tem entregue muitas Bíblias, normalmente o Novo Testamento, em presídios, em escolas, em hotéis, em outros ambientes, para que as pessoas leiam e pensem sobre as verdades do Evangelho. E é a mesma coisa que nós temos que fazer. Não são as nossas palavras que vão salvar pessoas, mas é a palavra de Deus.
a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a verdade, como nós estamos vendo nesse texto. Sendo assim, é através da Bíblia que uma pessoa descobre o perdão para todos os seus pecados, encontra o caminho da salvação e recebe a vida eterna de uma vez por todas. É a palavra de Deus que faz isso. Por isso nós temos que lê-la, examinar, estudar, investigar a Bíblia, seus ensinos, suas doutrinas, suas verdades, tirar lições para as nossas vidas e compartilhar essa mesma verdade para as outras pessoas. É isso que faz a grande diferença na nossa vida. Como vimos então, irmãos, diversos motivos provam o incomparável valor da palavra de Deus. Como dissemos no início, a palavra de Deus purifica a nossa alma. É ela que faz isso. A palavra de Deus também nos dá vida espiritual, regenera. E também ela permanece, essa palavra permanece para sempre. É algo, por ser de Deus, que não perde o seu valor em momento nenhum. É uma palavra sempre atual. A mesma palavra que aquelas pessoas do passado ouviram e nessa mesma palavra creram, é a mesma palavra que pessoas hoje precisam ouvir e crer. E como nós terminamos agora, a palavra de Deus proclama as boas novas. Proclama as boas novas. Fala de Deus, fala de Jesus, fala do perdão dos pecados, fala da salvação, fala do céu, fala das coisas espirituais. Essa palavra tem que ser pregada, ensinada e compartilhada em todos os sentidos. Graças a Deus, podemos dizer, portanto, pela Bíblia Sagrada, pois ela revela o Deus verdadeiro, bem como os mistérios e as bênçãos da nossa salvação. Como nós já vimos quando comparamos ali o versículo 2, que fala eleitos, segundo a presciência de Deus. Eu sei que são assuntos difíceis, nós pregamos e dissemos isso quando apresentamos aquele texto. Há muitas coisas que nós não compreendemos totalmente, e há outras coisas que nós compreendemos com clareza. Quantas bênçãos, quantas verdades! É a mente de Deus, é a vontade de Deus, tudo revelado aqui nas Escrituras. Mas ao término desta mensagem eu pergunto: você tem valorizado realmente as Escrituras? Você tem valorizado? Você lê? Realmente, irmãos, eu fico surpreso quando às vezes nós ouvimos de pessoas que se dizem cristãs, de crentes, quem sabe até da nossa própria igreja, que passam a semana inteira e não leem a Bíblia, nem um capítulo, ou às vezes nem um único capítulo, talvez só para responder naquela página, naquela folha que nós passamos na escola dominical, eu li um capítulo. Como pode? Se a Bíblia é tão importante, tem tanto valor, por que nós não lemos? Precisamos fazer isso, não é? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. Pedir ao Pai Celestial por nossas vidas, que nós aprendamos a valorizar Tua Palavra. Aprendamos, ó Deus, a extrair lições dessa Palavra e viver conforme o Senhor nos tem revelado nas Sagradas Escrituras. Oramos por todos que estão aqui, pedimos também por aqueles que por algum motivo não estão, sabemos que alguns não estão bem de saúde, clamamos por eles e pedimos, ó Deus bendito, também que a cada instante nós estejamos lendo e meditando na Tua Palavra e aprendendo do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Cristo. Amém.